Então, estamos gravando mais uma vez. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom vê-los. Nossa penúltima aula antes da nossa avaliação. Na semana passada, antes da formativa, percebi que houve uma certa dificuldade, né, em relação à ideia da estabilização, o procedimento da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente. De fato, é algo que nos gera, primeiro, um estranhamento, porque nós estamos diante de algo que nunca existiu, e isso faz com que a gente questione algumas coisas, estranhe a maneira como esse procedimento acontece. É natural ter dúvidas, é natural ter receio, dificuldade para compreender. Então, eu terminei a nossa fala da aula passada dizendo assim: eu vou montar um esquema para enviar aos senhores sobre qual é o caminho, né, da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. É óbvio que ele não ficou pequeno, porque eu quis torná-lo bastante completo, para que você conseguisse visualizar todas as hipóteses possíveis dentro do contexto da estabilização e da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Ah, tem um, Roberto, que chega com o nome Lúcifer, a pessoa fica assistindo Netflix, que, aliás, que temporada ruim, né? Essa do Lúcifer, desse que apareceu agora. Muito chato esses 8 episódios de agora. Era bem melhor antes. Vamos ver como é que vai continuar. Mas isso eu concordo. Muito, muito chato. A gente fica esperando um ano inteiro para começar para a série ter lá a temporada e vem uma temporada ruim dessa. Mas eu tinha combinado com vocês de disponibilizar esse esquema. Fiz esse esquema, compartilhei com os senhores já na semana passada e fiz também um esquema da tutela cautelar em caráter antecedente, que eu devo postar para vocês hoje, dependendo de onde nós pararmos, né? Mas até amanhã vocês certamente terão contato com esse novo esquema, com esse novo organograma, mas vou também enviar para vocês esse organograma da tutela cautelar. Ou envio pelo Leonardo, ou mando direto, coloco direto no Moodle. Não se preocupe, tá? Tudo vai ser postado para vocês. Vocês não vão ficar sem isso como conteúdo. Então, só para a gente relembrar, nós estamos diante da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. É importante eu retomar várias coisas para que a gente, então, trabalhe com esse esquema que você tem em mãos. Se você estiver assistindo pelo celular, é muito provável que ele esteja minúsculo. Então, aí entra a importância de você ou imprimir o esquema que foi enviado, ou acessá-lo separadamente, enfim, do jeito que você achar melhor. Bom, quando a gente fala de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nós nos referimos a dois artigos do CPC, artigo 303 e artigo 304. Então, falar em tutela antecipada requerida em caráter antecedente é falar desses dois dispositivos. Ah, professor, e se for a tutela antecipada requerida em caráter incidental? Se for tutela antecipada requerida em caráter incidental, a gente se baseia na regra geral, tanto das tutelas provisórias como a regra geral das tutelas de urgência, que é 300, 301 e 302. Já vimos toda essa parte, né? Qualquer dúvida, você está com o material completo em mãos, um material em formato Word, você tem todos os slides com você. Dá uma lida, dá uma olhada nele amanhã. Qualquer coisa, você me manda uma pergunta. E se por acaso a sua dúvida surgir depois, me manda na sexta, enfim. Caso, quando você estiver estudando, teve tal dúvida, me manda mensagem. Tá? É muito tranquilo falar comigo, vocês sabem disso. E aí, quando a gente pensa em tutelas de urgência, são situações em que existe uma necessidade, a emergência faz com que a pessoa precise de uma resposta imediata do Poder Judiciário. As tutelas de urgência, elas se dividem em tutela antecipada e tutela cautelar. Isso na previsão do CPC. Não podemos nos esquecer das tutelas de urgência satisfativas autônomas. Tutela de urgência satisfativa autônoma é aquela tutela irreversível. É uma tutela de urgência irreversível, não prevista no CPC, mas que a gente sabe que existe. Tivemos como exemplo algumas situações recentes, autorização para aborto, determinação para que o plano de saúde cubra uma cirurgia
ou algum procedimento médico, enfim, algumas situações em que, a partir do momento em que a medida for concedida e ela for efetivada, eu não tenho o que fazer, né? Não tenho como reverter essa situação. Infelizmente, não há o que ser feito. Bom, então, se a necessidade do indivíduo ela acontecer antes de existir um processo, ou como o próprio caput do artigo 303 coloca, se a urgência for contemporânea à propositura da ação, o autor pode, lembre-se, é uma faculdade, é uma escolha, apresentar uma petição inicial só falando da tutela de urgência, sem tocar no assunto do pedido principal e tudo mais. A Evelyn está comentando que está travando. Está travando só para ela? Está travando para vocês? Me deem esse feedback. O do Roberto também? Então é a minha maravilhosa internet. O do Jonathan não está. Mas assim, Roberto, Evelyn e para quem mais estiver travando. Vocês me entendem? Se eu falar mais devagar, como que tá? Dá para ir? Mas vocês me entendem? Evelyn e Roberto, dá para entender? Tá. Beleza, Evelyn. Tenta fazer isso, Roberto, também, reiniciar o modem, sei lá. Vou tentar ir mais tranquilo, para ver se isso facilita para que vocês acompanhem, tá? E aí eu estou com os participantes aqui abertos, vocês voltando eu já libero, já faço a autorização. Vamos lá. Então, quando a urgência ela acontece no momento que a ação é proposta, a parte pode se limitar a fazer uma petição inicial tratando só do caso da urgência, só da situação da urgência, sem falar de tudo aquilo que ele deseja. Na semana passada, na aula, nós utilizamos um exemplo, inclusive um exemplo que o Leonardo, que hoje matou a aula, né, colocou, que era uma situação de questão política, né? Nós estamos em um momento em que essas questões políticas elas vão chover no judiciário e muitas delas em tutela antecipada antecedente. Então, tá para sair uma notícia mentirosa, eles vão divulgar um jornalzinho ou um informativo que eu sei que é tudo mentira, mas isso vai de alguma maneira abalar a minha imagem ou a imagem de determinado candidato. Quero barrar, quero impedir que esse jornal seja entregue, que haja a transmissão dessa informação. Entro só com a tutela em caráter antecedente, só a tutela antecipada antecedente. Para depois, aí eu quebro o pau, pedindo dano moral, pedindo indenização, trabalhando com toda a ilicitude realizada por parte da pessoa que está tentando inventar essas histórias e me prejudicar politicamente. Então, essa é a situação que nós temos diante de uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente. A parte escolhe ingressar só com a tutela antecipada naquele momento, para depois, se for o caso, apresentar então o seu pedido completo, o seu pedido integral. Bom, então isso é possível, essas coisas podem acontecer dessa maneira, e a gente sabe que aos poucos as pessoas estão se acostumando a trabalhar com a tutela antecipada antecedente. Essa tutela ela é apresentada ao juiz, existem aquelas regras de competência e de valor da causa, lembra? A competência é a competência para apreciar o pedido final, o pedido completo, o valor da causa dessa petição inicial da tutela antecedente é o valor da causa total, daquilo que eu ainda nem pedi, então eu já preciso fazer toda essa análise, porque depois a minha complementação ela se dará no mesmo processo. Não vou abrir uma nova. Isso é a circunstância da tutela antecipada em caráter antecedente. Concedida a tutela antecipada, ou seja, o juiz deferiu a tutela antecipada, nós temos as consequências do deferimento.
Ao deferir, o juiz determina que o autor adite a petição inicial, ou seja, complemente a petição inicial. Agora sim, como se ele vai apresentar como se fosse uma nova petição inicial, trazendo novos argumentos, novos pedidos, juntando novos documentos, novas provas, como se ele fizesse tudo no mesmo processo. Isso ele tem que fazer em 15 dias, lembrando que o prazo é sempre contado em dia útil, conforme regra do artigo 219 do CPC. Além disso, o réu será citado, né? E ele vai ser citado para, primeiro, ficar sabendo, né, do que está acontecendo, e também vai ser citado para participar da audiência de conciliação ou mediação, né? Porque daí a estrutura do procedimento comum se mantém. Se não tiver acordo na audiência, segue-se o rito, abre-se prazo para contestar e tudo mais. Bom, parágrafo 2º. Se o autor não realizar esse aditamento em 15 dias, o processo é extinto, sem resolução de mérito, e nós teremos a revogação da liminar, como consequência do não aditamento no prazo previsto. O aditamento se dá no mesmo processo, é o parágrafo 3º, e o parágrafo 4º fala da identificação do valor da causa, que a gente também já comentou. Existem outros parágrafos ali, mas que depois a gente vai relembrar todos eles com um esqueminha, tá? Se o juiz indeferir, né, o autor vai ter prazo para o que ele chama de emendar a inicial. E aí a gente teve toda aquela discussão de que isso não seria propriamente uma emenda, enfim. A gente vai relembrar tudo isso no esquema. A grande questão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente é a estabilização. E a estabilização, que é a novidade, ela é prevista no artigo 304. E aí diz o caput do artigo 304. A tutela antecipada, antecedente, que é a concedida nos termos do 303, torna-se estável, ou seja, ela tem uma estabilidade, ela se mantém no tempo. Isso é a estabilização, produzindo os efeitos. Se da decisão que concedeu a tutela antecipada, que deferiu a tutela antecipada, não for interposto o respectivo recurso. Nós já vimos que, por entendimento pacificado do STJ, não há necessidade de ser um recurso, que no caso seria agravo de instrumento, que é o 1015, inciso 1. Qualquer manifestação de insurgência do réu em relação à concessão dessa liminar barra a estabilização. Mas, se o réu não se insurgir, seja por recurso, seja por uma contestação, por uma manifestação qualquer, nós teremos a estabilidade. Ocorrendo a estabilidade, o processo é extinto. É o parágrafo 1º. E aí? Mas agora, se ocorrer a estabilidade, o processo é extinto, mas os efeitos da liminar permanecem. E eles vão permanecer por quanto tempo? E aí nós temos a previsão da ação revisional. Ocorrendo a estabilização, né, que o processo vai ser extinto e a liminar permanece produzindo efeitos. Isso não forma coisa julgada. Nós não temos coisa julgada aqui. A Evelyn mandou aqui. Tudo bem, Evelyn, uma pena. Eu já posto hoje, tá, a aula, e qualquer dúvida você me manda. Manda para mim por mensagem, tá bom? Vamos lá. Ocorrendo a estabilização, o processo é arquivado, a liminar mantém os seus efeitos. Qualquer uma das partes podem propor a ação revisional para rediscutir a estabilização, para rediscutir essa liminar deferida. E isso pode acontecer até 2 anos após a extinção do processo. Então, ocorreu a extinção do processo por força da estabilização, as partes terão até 2 anos para apresentar essa ação revisional. E é uma nova ação. Por quê? Porque o processo está extinto. Não tem como eu retomar aquele processo. É uma outra ação, um novo número. Com o juízo prevento, tá? Tem que ser na vara que aquela ação tramitou. Mas é uma nova ação. Isso até 2 anos. Após 2 anos, aí nós temos a formação da coisa julgada.
tá? Aqui o parágrafo 5º diz: o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Parágrafo 6º fala: a decisão que concede a tutela não faz coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão revisional, que é da ação revisional. E essa ação tem que ser proposta nos 2 anos. A coisa julgada será formada após os 2 anos. Jovem, eu sei que nessa... eu sei só um pouquinho, que eu estou vendo aqui uma pergunta da Isabela, já te respondo, Isabela. Eu sei que na turma de vocês tem várias pessoas antenadas com provas, com questões de concurso e tudo mais. Então vamos trazer algumas discussões mais complexas diante disso. Onde fica a rescisória nesse caso? Então, a ação rescisória é a ação prevista no artigo 966 e ela é uma ação que tem por objetivo rescindir, né, invalidar a coisa julgada material principalmente. Existe uma exceção, que é a rescisória para a coisa julgada formal. Enfim. Não cabe rescisória diante da estabilização. E é uma questão lógica. Por que não tem como propor rescisória quando ocorre estabilização da tutela antecipada? Porque eu não tenho coisa julgada ainda. Então, durante esses 2 anos, o mecanismo processual é a ação revisional. Agora, passou os 2 anos, formou coisa julgada, aí eu tenho a possibilidade da rescisória. Tá? Então, é muito importante nós delimitarmos essa situação da rescisória. A Isabela colocou aqui: professor, estou com uma dúvida. Em qual é a hora do autor aditar e a hora do réu recorrer? Ambos são 15 dias corridos? Nunca é corrido. Prazo processual é sempre em dia útil. Todos os prazos processuais eles devem ser computados em dias úteis. Mas é justamente essa discussão que gerou dúvida na aula passada. Porque, de um lado, eu tenho o artigo 303 dizendo que se o autor não aditar, o processo será extinto, com revogação da liminar. E eu tenho 304 falando: se o réu não recorrer, haverá estabilização e o processo vai ser extinto. Ou seja, o autor deve aditar ou não deve aditar? Nesse aspecto, eu comentei com vocês que, lá no artigo 303, a previsão do Código é a seguinte: o autor será intimado para aditar em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. Normalmente, o juiz vai fixar um prazo maior para o autor aditar. Se ele não falar nada, é 15 dias. Mas, normalmente, o juiz vai fixar um prazo maior. Por quê? Para que o prazo do autor aditar termine depois do prazo do réu recorrer. Porque se o réu não recorre ou não se manifesta, o processo já é extinto e a liminar continua produzindo os efeitos. É a figura da estabilização. E havendo estabilização, não teria motivo para o aditamento, já que o processo está arquivado. Não é mesmo? Então, hoje, o que é comum é o prazo começa a contar meio que junto. Claro que nós temos que lembrar que o réu não faz parte do processo ainda, então ele vai precisar ser citado, mas o prazo vai começar a contar muito próximo um do outro. Mas existe hoje uma tendência, uma indicação de que o juiz faça, porque ele tem essa possibilidade pelo CPC, com que o prazo para o autor aditar termine após o prazo do réu recorrer. Justamente para que, se o réu não recorrer, o autor não precise aditar. Tá? Para não fazer com que o autor tenha que aditar só para a forma. E aí nós também comentamos que existem situações em que o autor pode não ter interesse na estabilização. E aí ele tem que deixar isso claro na petição inicial. Mas vamos lá olhar aqui nesse esquema. Presta bastante atenção e eu preciso que você seja muito sincero no sentido de, estou entendendo ou não estou entendendo, tá? Isso é importante, essa matéria tem sido cobrada. Vamos lá, como que vai começar esse processo? Vou seguir aqui com o cursor, que eu acho que você está vendo. Primeiro, então, como sempre, eu tenho a petição inicial de tutela antecipada antecedente. Petição inicial de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Com essa petição, nós teremos a conclusão. O processo vai concluído para que o juiz defira ou indefira essa tutela antecipada. Lembre-se que, ao deferir, ele pode deferir liminarmente, mediante caução ou após justificação prévia. Tudo coisas que nós já vimos. Primeira situação, vamos para o mais fácil. O juiz indefere a tutela antecipada, não é indefere a inicial, indefere a tutela antecipada, tá? Ele entende que não estão presentes os requisitos da tutela antecipada e indefere ela. O que vai acontecer se o juiz indeferir? Aí nós temos lá no 303, salvo engano, parágrafo 5º, ele vai dizer o seguinte: o autor para emendar a inicial em 5 dias. Nós já falamos que emenda é o verbo utilizado pelo código, mas é equivocado. Nós não estamos diante de uma petição inicial com problema. Ele só indeferiu porque não estão presentes os requisitos da tutela antecipada. Então não seria uma situação de emenda. Mas o código utiliza o termo emenda, enfim. Então, o autor é intimado para emendar a inicial em 5 dias. Se a petição for emendada, o processo segue o rito comum, normal. Se ela não for emendada, nesse prazo de 5 dias, nós teremos o indeferimento da inicial, com consequente arquivamento. Tá? O processo vai ser arquivado. Não haverá acolhimento, né? Enfim. Isso no caso de indeferimento. Tudo bem o indeferimento? Eu quero ir bem por partes com vocês. Tudo bem? Indeferimento, está tudo certo? Entendeu aqui? Petição inicial de tutela antecipada antecedente proferida, protocolada, foi concluso, o juiz recebe, indefere a inicial. Indefere a tutela antecipada, perdão. Indefere a tutela antecipada. Com o indeferimento, nós temos 5 dias para emendar essa petição inicial. Se for emendada, o processo segue. Se não for emendada, nós teremos, nesse caso, o arquivamento do processo. Me respondam, me mandem mensagem. Até aqui, ok? Certeza, Jonathan? Muito bem. Se você está com dúvida e não pergunta, aí a culpa é sua de não entender. Porque você tem todas as chances de perguntar. Tá? Vamos lá. Agora, os autos foram conclusos e nós temos o deferimento da tutela antecipada. O juiz, então, ele entende que estão presentes os requisitos para conceder a tutela antecipada. No caso lá da determinação de apreensão dos jornais que serão distribuídos na cidade. O juiz entendeu que fazia jus e determina, então, a apreensão desses jornais imediatamente. Legal, foi deferida a tutela antecipada. Como consequência do deferimento, o juiz vai determinar a citação do réu, né? E a citação do réu para que o réu saiba da situação, para que ele compareça numa audiência, enfim, para que o processo caminhe, e ao mesmo tempo ele determina que o autor adite, complete a petição inicial em 15 dias ou prazo maior. Olha que eu deixei aqui em caixa alta o prazo maior. Tá? Vamos olhar para a questão do autor. Se o autor adita, realiza o aditamento, o processo segue no rito comum. Realizado o aditamento, o processo vai seguir. Se o autor, intimado para aditar em 15 dias, não adita, a ausência de aditamento, nós temos extinção do processo sem resolução de mérito e revogação da liminar. Como consequência, o processo será arquivado. Tá. Isso diz respeito à responsabilidade do autor. E agora, vamos olhar a questão do réu. O réu ele é citado. Se o réu, cientificado daquela situação, que tem uma tutela antecipada em caráter antecedente, que ela foi requerida e que ela foi deferida, o réu não se insurge, não recorre, por exemplo, aí nós temos a estabilização. Ocorrendo a estabilização, o processo será extinto, mas com manutenção da liminar.
Essa liminar, por exemplo, a determinação de apreensão dos jornais continua valendo. Eles continuarão apreendidos, todos eles no fórum, proibindo a parte de tocar nesse assunto novamente. Isso é o efeito da estabilização. Ocorrendo a estabilização, o processo morre, jovens. E aí, a qualquer tempo, as partes terão 2 anos para brigar em torno dessa estabilização. Exemplo, na nossa situação, em que foi determinada a apreensão dos jornais, liminarmente, e ocorreu a estabilização. Vamos imaginar que o réu não se manifestou no prazo porque ele perdeu o prazo. E aí estabilizou. Paciência, preclusão, né? E aí? Só que ele, depois disso, fala assim, não, gente, mas isso é um absurdo, é liberdade de imprensa, enfim, o argumento que ele queira usar. Aí ele está apto a ingressar com essa ação revisional e tentar bater, para desfazer, desconstruir, rever, modificar essa estabilização, essa liminar, porque ela continua produzindo efeitos. E ele pode fazer isso por até 2 anos. Após 2 anos, nós temos a formação da coisa julgada. Ah, professor, mas e se o réu recorre? Então, o réu não perdeu o prazo. Ele ou contestou, ele se manifestou, ele recorreu, enfim, não importa o que ele fez, mas ele não perdeu o prazo, ele se manifesta. Se o réu recorre ou se manifesta, não tem estabilização. Se não tem estabilização, o que eu analiso agora, se não estabiliza? O autor fez o aditamento que ele tinha sido intimado para fazer? Ele fez. Se ele fez, o processo segue no rito comum. Agora, se o réu recorreu ou se manifestou, não estabilizou, e o autor também não adita, aí nós temos a extinção do processo, sem resolução de mérito, com revogação da liminar e consequente arquivamento. O que eu quero dizer para vocês? Jovem, só é relevante o aditamento do autor se o réu não se manifestar. Tá? Desculpe, se o réu se manifestar, perdão. Só é relevante o aditamento por parte do autor se o réu se manifestar. Recorrendo, contestando, seja lá o que for. Porque se o réu se manifesta, ele impede a estabilização. Agora, se acontecer a estabilização, é uma perda de tempo o aditamento. O aditamento ele só se torna relevante se não ocorrer a estabilização. Porque se acontecer a estabilização, o processo é arquivado. Então não tem sentido obrigar o autor a se manifestar no processo. É por isso que aí entra a pergunta da Isabela, que o normal hoje, que está sendo feito por todos os juízes, pelo menos os que eu conheço, é conceder prazo maior para o aditamento, justamente para verificar se teve estabilização ou não. Porque se eu dou um prazo maior para o autor aditar, o prazo para o réu contestar ou recorrer, para ele se manifestar, para barrar a estabilização, termina antes. E aí, se estabiliza, o autor não precisa se manifestar, ele está isento disso. Agora, se não estabiliza, porque o réu se manifesta, aí o autor continua tendo um prazo para que ele possa, então, realizar o aditamento e não ser prejudicado. Por isso que o normal será o prazo do autor terminar depois. Ah, professor, mas eu estou com um processo em que o juiz não deu um prazo maior para o autor. Fez com que o autor tivesse 15 dias. E aí a gente tem que pensar uma coisa lógica. Se o autor já está no processo e o réu ainda precisa ser encontrado, por mais que o prazo dos dois seja 15 dias, é óbvio que o do autor vai terminar antes. Porque o autor vai ser intimado mais rápido. Até encontrar o réu, vai que ele mora em outra cidade. Até voltar a carta de citação ou a carta precatória. Então, imagina o tempo que isso não vai demorar. Então, vai ser normal que o prazo do autor termine antes. Se o juiz aplicou 15 dias, o autor vai ter que editar. Mesmo diante da estabilização, o autor vai ter que editar. Você tem que entender o seguinte: dentro da lógica, o aditamento só é relevante se não acontecer a estabilização. Mas processo se vincula a prazos. E esses prazos eles precisam ser observados, eles precisam ser respeitados.
Como o processo se vincula a prazo, se o prazo do autor está terminando e ainda não aconteceu a estabilização, o autor precisa respeitar esse prazo, até para não ser prejudicado. E aí ele vai ter que aditar. Pessoal, a gente vai ter que encerrar por conta do prazo do primeiro bloco, a gente já retoma, só um pouquinho.